e nós agradecemos. Daqui a pouquinho nós daremos início. Eu agradeço aí aos milhares de ouvintes espalhados por esse mundão de meu Deus que estão nos prestigiando nesse momento. Daqui a pouquinho vocês vão começar a sentir a definição do perfil do futuro prefeito de Leopoldina a partir desse debate. Tenho certeza que esse debate será decisivo. Responsável pela promoção e integração das diferentes regiões do Estado, mediante a expansão de redes de telecomunicação, executando e fiscalizando a política estadual de telecomunicações definida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana. Por meio da interiorização dos sinais de televisão e da implantação da telefonia rural, o DETEL desempenha um importante papel socioeconômico nas comunidades mineiras e Bené Guedes contribuiu com esse segmento em todo o Estado, notadamente na Zona da Mata. Ao deixar o cargo, foi homenageado pelos colegas do órgão e pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, Dilson Melo. Durante seus 40 anos de vida pública, Bené foi homenageado com honrarias que marcaram sua carreira. Medalha da Inconfidência, Medalha JK, Medalha Desembargador Hélio Costa pelo Poder Judiciário de Minas Gerais, Medalha do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Medalha Santos Dumont, Medalha Presidente Carlos Luz pelo Sindicato Rural de Leopoldina. Também foi homenageado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, além do título de cidadão honorário em dezenas de cidades. Bené Guedes é casado com a senhora Nilma Junqueira Renault Guedes e pai de Bernardo e Márcia Cristina. Bernardo está cursando o 6º período de Direito e Márcia Cristina, o 8º período de Medicina. Passaremos agora à leitura da biografia do candidato Marcinho Pimentel. O candidato a prefeito Marcinho Pimentel é leopoldinense, nascido no antigo distrito de Campo Limpo, hoje Ribeiro Junqueira. Seus amigos consideram que sua característica mais marcante está na grande simpatia pessoal, sua aguda inteligência e preparo, profundo conhecimento de administração pública, seu gênio aberto e comunicativo. Marcinho Pimentel, como é filho do ex-prefeito Wilson Pimentel e Maria Aparecida Alvarenga Pimentel. É casado com Juliane Ferraz Salomão Pimentel, tendo 3 filhos, Aline, de 15 anos, Marina, de 11 e Cristiano, de 9. Marcinho é arquiteto urbanista, sindicalista e advogado especializado em direito público. Ele considera que, se eleito, será o prefeito mais preparado de toda a história política de Leopoldina. Tem 48 anos e está licenciado da presidência do Sincerpu, em obediência à legislação eleitoral, para tocar sua campanha a prefeita da cidade. Sua candidatura a prefeito foi lançada pelo Partido Progressista em coligação com o Partido Verde e com o Partido Comunista do Brasil. O currículo de Marcinho Pimentel o vincula desde sua colação de grau em arquitetura no ano de 1982 à administração pública. Fez especialização em planejamento urbano e regional, área em que trabalhou nos anos 80 na Cidade Redonda, onde chegou ao posto de secretário municipal de habitação. Atuou antes também como empresário da indústria de móveis, ocasião que chegou a fornecer cenários para as novelas da Rede Globo. Face a reconhecida excelência de seus traços arquitetônicos. Marcinho é, igualmente, estudioso de artes plásticas. Em Leopoldina, sua terra natal, tem atuado como empresário da construção civil, lançando diversos empreendimentos imobiliários na cidade e na região, gerando empregos, impostos, investindo e acreditando no potencial do município. Em 1999, ingressou por concurso público como arquiteto na Prefeitura Municipal de Leopoldina, sendo eleito em julho de 2003 presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Leopoldina. Eleito, exerce o cargo de diretor regional da Federação dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais de Minas Gerais e secretário de Assuntos do Servidor Público da Central Geral dos Trabalhadores de Minas Gerais. Seu projeto, entretanto, é de dedicação integral e exclusiva à Prefeitura de Leopoldina, a partir de sua eleição em outubro próximo. Marcinho não apresenta apenas títulos em sua bagagem, tem experiência decisiva em projetos de urbanização de favelas em Volta Redonda, onde a maior comunidade carente daquela grande cidade industrial foi urbanizada em 1985 através do sistema de mutirão. Deveu-se, aliás, a exemplo de recurso à participação popular, tal como está previsto no plano diretor de Leopoldina, que o trabalho de Marcinho passou a ser seguido por todas as demais comunidades pobres de Volta Redonda, credenciando-o a ser nomeado secretário de Habitação daquela grande cidade. Passaremos agora à leitura da biografia do candidato Zé Nilton. José Nilton Ferreira de Oliveira, advogado, contador, professor universitário nas disciplinas de Direito Administrativo, Tributário e Ciência Política.
pós-graduado em Gerência de Empresas e Administração. Nascido em 5 de janeiro de 1951 em Leopoldina, Minas Gerais, filho de Geraldo Carlos de Oliveira e Noêmia Ferreira de Souza, tem 3 filhos, Gabriel, Áureo e Camila. É residente domiciliado na Rua Barão de Cotegipe, número 10, e rodovia BR-116, quilômetro 774, onde reside com Honorina Moreira Matola, em Leopoldina, Minas Gerais. Vida profissional. Trabalhador desde jovem como office boy, contador de várias empresas, advogado com escritório denominado Conjuntec desde 1984, professor universitário desde 1994 na Unipac. Experiência na área pública, trabalhos em parceria com a ECAP em várias prefeituras da região na área de assessoria jurídica, contábil e especialmente controle interno da ação pública municipal desde 1989. Atividades sociais. Presidente do Clube do Moinho, período de 1984 a 1988, diretor jurídico da Liga Esportiva Leopoldinense, conselheiro nato do Ribeiro Junqueira, diretor e sócio do Clube Brasília Country Club, APPL, Clube Cotubas, Clube Leopoldina, Clube de Tebas, diretor jurídico em várias associações de moradores do município. Atividades partidárias, filiado ao PMDB desde 1982, sendo atualmente delegado do partido em Leopoldina. Ex-membros dos diretórios nacional e estadual do PMDB de Minas Gerais. Em 2008, com os partidos PMDB, PMN, PRP, PRTB, PT, PTN, PSC, PSDC, PSL e PHS, formou a maior coligação do pleito eleitoral de 2008, com a denominação de O Novo com a Força do Povo, contando com quase 60 candidatos a vereadores. Prefeito 15, PMDB, Zé Nilton, e vice-prefeito do PT, Dr. Marco Antônio. Candidato Beneguedes, bom dia. Por que o senhor quer ser prefeito de Leopoldina? O senhor tem 3 minutos para a resposta. Bom dia a todos. Vou ser e quero ser prefeito de Leopoldina porque amo essa cidade que me acolheu como seu filho profundamente. Quero ser prefeito de Leopoldina porque dos candidatos que têm mais experiência administrativa como executivo e legislativa é esse que vos fala. Quero ser prefeito de Leopoldina porque vou efetivar aqui um choque de gestão, é exemplo que a Aécio Neves fez agora em Minas, e hoje, até bem pouco tempo, fui o único leopoldinense a participar do seu governo. Tenho não uma porta, mas uma estrada, uma avenida aberta para conseguir todo o apoiamento para a parte administrativa de Leopoldina. Quanto à parte política, eu saberei fazer entrosado aqui com a nossa Câmara Municipal, hoje tão distante do Executivo Leopoldinense, que faz carreira solo. Só no singular. Eu vou fazer no plural, eu vou fazer um trabalho porque realmente tenho condições de dar um outro patamar a essa cidade que está empobrecida, está esquecida, está com desemprego e saúde em estados realmente muito difíceis de serem aceitados. As pesquisas mostram isso, e eu quero dizer aos senhores e senhoras que, embora me considere um operário da política, não sou um intelectual da política, tenho a faculdade para implementar aqui ações realmente notáveis, não só no plano do desenvolvimento, mas sobretudo no plano social. Eu sou um ser humano que prefiro o ser humano do que o tijolo, o ferro e o cimento que são frios. Quero ser um prefeito que vá fazer justiça social ao lado dos meus companheiros de trabalho, ao lado de uma equipe competente para que Leopoldina, como temos aqui o João Ricardo, na área administrativa, principalmente na infraestrutura e no saneamento básico, nós tenhamos orgulho da nossa cidade. Hoje uma cidade que cheira mal pelas condições dos seus córregos. É inadmissível, no século em que vivemos, um feijão cru, um jacaré-canga, um córrego das Três Cruzes, um córrego da Quinta Residência estar em estado de calamidade pública. E eu ajudei o senhor prefeito ali com o projeto Soma de R$2 milhões do BT para implementar o projeto Soma aqui no Jacareacanga. Não fiz nada. O legislativo para dar assistência, não é para fazer obras. Quem não foi, não sabe que é assim. Mas eu sei fazer e vou fazer acontecer na nossa querida Leopoldina. Muito obrigado. Candidato Marcinho Pimentel. Por que o senhor quer ser prefeito de Leopoldina? Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Antes de mais nada,
né, eu gostaria de dizer que é por amor a Leopoldina. Esse foi o fator primordial da nossa vinda. Nós já iniciamos de uma forma diferente. Enquanto os demais candidatos há 4 anos são candidatos, nós começamos com um projeto maior. Um projeto que envolveu Leopoldina, que tirasse Leopoldina das mãos desses 2 grupos políticos que nos últimos anos só vêm brigando. E quanto mais eles brigam, mais Leopoldina perde. E Leopoldina está perdendo, inclusive, na população. Segundo dados do IBGE, nós perdemos nos últimos anos 6 mil leopoldinenses por falta de oportunidade de trabalho. Por isso que nós viabilizamos a terceira via, independente de quem seria o candidato a prefeito ou a vice. O nosso projeto é muito maior porque envolve Leopoldina. E por isso que o nome da nossa coligação já diz o que a gente quer: progresso, paz e inovação. Isso se faz estimulando o desenvolvimento econômico sustentável em todo o nosso município, através da geração de emprego, seja na área do turismo, que nós temos um potencial fortíssimo de eventos ecológico, rural, como também na área da indústria de alta tecnologia, a exemplo daqui do próprio Cefet, que recentemente ganhamos uma premiação nos Estados Unidos representando o nosso país. E hoje, em conversação com o próprio diretor, ele tem uma outra faculdade federal para se instalar aqui, só dependendo de liberação na área para poder expandir. É isso que a gente quer, é estimular o desenvolvimento econômico, a formação em todos os sentidos. Sabemos que todos os nossos adversários já deram a sua cota de participação, mas enquanto continuarem brigando como estão fazendo, a paz é impossível, porque a gente colhe aquilo que se planta. E quanto planta mais o ódio, mais o ódio será colhido em Leopoldina. Por isso que a gente não quer isso. Nós queremos o melhor para Leopoldina. Queremos que os leopoldinenses tenham orgulho de serem leopoldinenses, que resgatem a sua autoestima. Por isso só se faz através do trabalho, porque é a única coisa que devolve a dignidade ao cidadão. E inovar é fazer valer as leis. Nós temos o plano diretor participativo, no qual eu e o Cabo Lúcio, que é o meu vice, um vereador atuante já no seu 2º mandato, participamos da elaboração exaustivamente, contribuindo, e hoje o orçamento participativo já é lei desde 2006 e tem que ser cumprido, junto com a participação popular. Um governo do povo, para o povo e pelo povo. É isso que a gente quer para Leopoldina. Candidato Zé Newton, por que o senhor quer ser prefeito de Leopoldina? Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Eu quero dar um bom dia a todos, cumprimentar os organizadores do evento, cumprimentar a composição da mesa jogadora, cumprimentar o Bené, o Marcinho e a todos os candidatos aqui presentes, vereadores, cumprimentar aos ouvintes da Rádio FM 104, como o meu próprio currículo diz, contador, advogado, professor universitário. Eu, desde 1984, tenho em Leopoldina a Conjuntec, todo mundo sabe, conhece, além de gerar muitos empregos. Nós geramos também profissionais. Nós capacitamos uma gama muito grande de profissionais que estão no mercado hoje, tanto de Leopoldina quanto da região. Nós temos que gerado trabalho também em outras áreas. Nossa prefeitura precisa de ter um candidato preparado. E esse candidato que está preparado é Zé Newton. Por quê? Eu trabalho desde 1889 com a prefeitura, na área de controle interno, tenho prestado serviço de consultoria juntamente com o Eloy, lá no ECAP, a empresa de assessoria da região, e temos conseguido fazer um bom trabalho e até hoje não tivemos nenhuma dificuldade com relação a Tribunal de Contas e muito menos qualquer envio ou envio de documentos com a realidade da prefeitura onde nós prestamos serviço. Possuo um vasto conhecimento nessa área da administração pública. Construir a maior coligação dessa eleição. Isso é muito interessante. Por quê?
a viabilidade da candidatura. Hoje, com a construção dessa coligação, que me deu quase 60 candidatos a vereadores, eu fui credenciado a ser o prefeito dessa cidade por essa força expressiva dos nossos candidatos. Sou do PMDB, meu vice é do PT e, portanto, do partido do Lula. Somos os únicos candidatos que somos apoiados pelo presidente Lula. No final, nós vamos falar sobre as pesquisas de domingo, sobre o presidente Lula, a sua avaliação. Quero, nessa oportunidade, para ser o prefeito, eu quero uma chance que vocês já deram ao meu concorrente e que por mais de 20 anos ele está no poder e o povo de Leopoldina diz que ele fez muito pouco por Leopoldina. Não sou eu que estou dizendo. Então eu quero uma chance para ser o prefeito dessa cidade. Quero ter uma chance para mostrar a Leopoldina como avançar, como agradecer tudo que já foi de bom construído nessa cidade e avançar muito mais. Avançar muito mais na direção do desenvolvimento, avançar muito mais na direção da educação e da saúde. Nós faremos agora o nosso primeiro intervalo comercial e voltaremos dentro de 3 minutos com o segundo bloco. O grande debate dos candidatos a prefeito por Leopoldina. 104 FM. Antes de darmos início ao segundo bloco do debate, eu gostaria de pedir a todos da plateia que não se manifestassem após as respostas dos candidatos para evitar tumulto e evitar também que a gente perca tempo, porque o nosso tempo está todo cronometrado. Então eu gostaria de pedir a todos que não se manifestassem após as perguntas, as respostas. E no palco, nos intervalos, apenas 2 assessores de cada candidato. É muito importante que vocês obedeçam a essas regras, porque a cronometragem está sendo feita de maneira que nós terminemos por volta de 11h30 o debate. Aí nós teremos meia hora para as entrevistas aos jornalistas, aos radialistas. A FM 104 está transmitindo ao vivo esse evento. Poderá ouvir todos vocês. Nessa oportunidade, vocês poderão se manifestar para milhares de ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento. Por enquanto, é isso que a Andréa falou. As manifestações de aplauso, elas são dispensadas para o bom andamento. E caso haja alguma manifestação excessiva, nós contamos com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Militar e de uma segurança particular por nós contratada. Portanto, qualquer pessoa que se exceda em manifestações será convidada a se retirar desse recinto. Nós queremos evitar isso e pedimos que vocês entendam o nosso propósito e obedeçam às regras do debate. Neste segundo bloco, os candidatos responderão sobre temas específicos. São eles: geração de empregos, saúde, educação, meio ambiente, agricultura, esporte e lazer, cultura, infraestrutura e gestão pública. O candidato Marcinho Pimentel falará sobre... Está sendo feito o sorteio. Esporte e lazer. Candidato Marcinho Pimentel, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Antes de mais nada, é muito importante a gente enfatizar que Leopoldina é a eterna Atenas da Zona da Mata, e isso é uma das bandeiras que a gente quer resgatar. Pode estar adormecida, mas nunca deixou de ser. Na área do esporte, nós pretendemos dar um apoio maior a todos os setores esportistas, inclusive envolvendo uma parceria com o turismo. Nós queremos resgatar no Morro do Cruzeiro o Campeonato Nacional de Voo Livres, que já participamos e deixamos de participar já há algum tempo. Então nós queremos resgatar, apoiando todas as práticas esportivas.
nos campeonatos de futebol. Recentemente estivemos em Providência e ficamos entristecidos em constatar que a prefeita de Volta Grande estava promovendo um campeonato lá. Em 5 times, 4 eram de Volta Grande, apenas um de Providência. Então nós precisamos estar dando mais apoio. E na área do lazer especificamente, né, a área do esporte nós temos muito mais. Nós temos aqui o campeão mineiro de natação. Falta apoio em todos os setores desportistas do nosso município. E na área do lazer especificamente, nós temos muito a oferecer. Principalmente na área de recreação, no turismo de evento. Nós temos já compromisso assumido e negociações adiantadas com a Cooperativa Leste para resgatar a exposição com portões gratuitos e todas as demais festas e eventos do nosso município, como a Feira da Paz, o Carnaval, o aniversário, o encontro de carros antigos, de motoqueiro, entre outros. Leopoldina sempre teve um papel de destaque na realização de eventos, atraindo turistas de todos os cantos do país, inclusive do exterior. E isso que a gente quer revigorar, revitalizar, fazendo parcerias e atraindo, né, na questão do turismo de evento. Queremos construir um parque municipal para que as pessoas tenham local para poder a prática de esportes amadores e tudo mais. Isso e muito mais a gente quer fazer em parceria, tá? Essa é a tônica do nosso governo, é administrar juntos com a comunidade, implementando um trabalho constante durante 4 anos e não apenas nas últimas horas. É isso que a gente quer para Leopoldina, em diversas formas de atuar em conjunto. Tá? Muito obrigado. Por favor, sem manifestação de aplausos. Mais uma vez nós reiteramos, não é necessidade do aplauso. Essa manifestação pode ser entendida de outra forma, de apoio a um candidato, e não é isso que nós queremos agora. A mesa julgadora já apreciou esse pedido que foi feito, todas as coligações em comum acordo, os assessores dos candidatos em comum acordo, resolveram que esse aplauso não deve acontecer. O candidato Zé Nilton falará sobre o tema saúde. Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder. Vamos falar sobre a saúde de Leopoldina. Temos realmente uma saúde com algumas deficiências e essas deficiências precisam ser corrigidas. Nós vamos melhorar, humanizar o atendimento básico da saúde e o PSF fazer realmente a prevenção das doenças para a finalidade que ele foi criado. Já temos hoje 13 PSFs e precisamos ampliar todos os bairros dessa cidade, todos os recantos de nossa querida Leopoldina, ter o seu PSF instalado e o seu atendimento. Criar em alguns bairros, como por exemplo no Eldorado, a casa de apoio ao PSF que hoje está localizado lá no Vale do Sol, para permitir que aquela população, por exemplo, do Eldorado, não tenha que atravessar o asfalto para ser atendido do outro lado. E o médico passa a atender lá no próprio Eldorado. Isso é um exemplo, mas a realidade nós queremos dotar Leopoldina, completar a quantidade de PSF que for necessário para a cobertura dos 100%. Nós temos que ampliar atendimentos de especialidades médicas como endocrinologia, angiologista, hematologia e reumatologia. Por que isso? Porque tem realmente tido muito problema com relação aos médicos e com as especialidades. Mas nós temos hoje um pronto-socorro em Leopoldina já sendo totalmente remodelado, já funcionando bem e precisa avançar muito mais. Precisa avançar na direção de dar um atendimento de imediato a todos os nossos que estamos morando e passando por Leopoldina, porque lá vai ser o lugar onde vai abrigar todos os nossos filhos, de cada um de vocês, tanto do médio, quanto do rico, quanto do pobre. Esse é o nosso espírito. O nosso espírito é trabalhar num orçamento participativo, que é o teor do nosso projeto. Fazer os conselhos comunitários fortes, trazer dentro dessa área de saúde a participação desses conselhos, ajudando as nossas auxiliares
ajudando os nossos atendentes a promover o grande trabalho que já vem fazendo. Precisamos sim avançar muito mais. Quem que não erra? Quem não tem dificuldade? Tudo que é implantado necessita, primeiro, até mesmo de uma educação ambiental, educação do serviço que está sendo feito para capacitar as pessoas. Adquirir novos equipamentos para atendimento de exames. Nós temos um problema muito sério de exames na cidade. Vamos resolver esse problema de comum acordo com a realidade e a necessidade de nossa cidade. Promover campanhas de saúde preventivo e ampliar o PSF, gerando as condições necessárias para que cada cidadão seja humanamente tratado, seja recebido nesses PSF, o mínimo, com muito carinho. Olá. O candidato Bené Guedes falará sobre gestão pública. Candidato, o senhor tem 3 minutos para responder. Nós vamos implementar na gestão pública uma ação muito forte, principalmente criando o Centro Administrativo de Leopoldina. Vocês perguntariam para mim, como vai conseguir esse recurso? Vou conseguir com o governo do Estado, exemplo do prefeito de Muriaé, seu Zé Brás, que conseguiu 4 milhões, dando apenas uma pequena contrapartida e parceladamente. O Centro Administrativo de Leopoldina vai dar uma modelagem, a cidade evidentemente vai ser construído numa área aqui na Várzea do Desengano, onde vamos contar evidentemente com a boa vontade do Dr. Reinaldo, diretor daquela chácara, e através também da participação desse engenheiro magnífico, que é João Ricardo, com a equipe de trabalho nossa, da Prefeitura. Evidentemente vamos colocar a Leopoldina num outro patamar, tendo uma sede realmente referência. Hoje temos várias sedes. Ninguém sabe realmente aonde é a sede oficial. Pelo menos parece assim, porque temos a Prefeitura alugando imóveis para todos os lados, gastando um dinheiro imenso. Esse dinheiro reverteria através da contrapartida, porque só o somatório de aluguéis dá a condição, então, de darmos... De emprego. Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. Essa é a nossa bandeira. O progresso. O progresso só se faz com a geração de emprego. E é isso que a gente quer para Leopoldina. Em vez de ficar brigando, vamos unir, trabalhar com as diferenças, unir as forças para atrair e gerar emprego e aumentar a renda em nosso município. Como queremos fazer isso? O turismo é a indústria do novo milênio. Nós temos um potencial fortíssimo. Leopoldina é um município centenário. Nós temos aqui um acervo histórico, arquitetônico, cultural fantástico. E é isso que a gente quer, é implementar uma política que gere empregos, que movimenta todos os setores da economia, principalmente a informal e a construção civil, como também o homem do campo. De que forma? Como já foi falado aqui, resgatando o turismo de eventos, mas também o turismo ecológico e o rural. No Morro do Cruzeiro nós temos um projeto da construção de um teleférico, sim, com o mirante, restaurante lá em cima, um reflorestamento nas encostas, transformando numa área de proteção ambiental, cadastrando todas as espécies, como a exemplo também de Pecatuba, que já existe essa área de proteção ambiental, que só falta o clamento das espécies, porque com isso a gente consegue o repasse do ICMS ecológico. Também temos projeto em todos os distritos. Tebas e Pecatuba têm uma característica muito comum, que é a gastronomia. E nós temos uma estrada interna que reduz em 1/3 o trajeto entre os dois distritos. Isso é muito importante para implementar o turismo. É uma estância Tebas, uma estância hidromineral, e Pecatuba hoje já desenvolve todo esse trabalho completamente isolado, sem o apoio do poder público. E nos outros 3 distritos nós temos a questão da Maria Fumaça, que é a ferrovia cortando Ribeiro Junqueira, Abaíba e Providência. Isso que a gente quer implantar a princípio na área do turismo, como também diversas outras questões. A indústria de alta tecnologia, eu já falei aqui, nós temos um exemplo da Ipasoft, que quis se instalar em Leopoldina e acabou não vindo, geraria 600 empregos de imediato. E nós, isso segundo informações da própria família Esquitino que nos passou.
E nós queremos resgatar porque o emprego na alta tecnologia são altos salários. Nós queremos, acima de tudo, valorizar a prata da casa, apoiar e acreditar no empresário de Leopoldina que investe aqui. Isso é muito importante. Não é só pensar em trazer firmas de fora que na hora que vão embora só deixam o candidato, seu tempo esgotou. O candidato Zé Newton falará sobre educação. Candidato, o senhor tem 3 minutos. Educação. Através da educação é que nós vamos libertar a nação. Não tem outra salvação. É só pela educação, em todos os seus ângulos, em todos os sentidos. Nós gozamos em Leopoldina o privilégio da educação, os nossos alunos do 3º grau, 3º ano do ensino fundamental, concorrendo com todos os alunos do estado de Minas Gerais, com 853 municípios. A fonte é a Secretaria Regional de Educação, e esses alunos levaram Leopoldina a ocupar o 4º lugar na educação dos alunos com relação ao índice do Estado. Isso é de suma importância. Temos também um outro índice muito interessante, que precisa ser falado, o IDEB. O índice do IDEB, em 2007, já atingiu 4,9, projetado para 2013. Portanto, Leopoldina está antenada com a educação atual, está no rumo certo. Nós vamos, na área de educação, tirar do discurso e do papel e ir para a prática alguns desafios, algumas realidades. O primeiro desafio é com relação ao piso salarial. Foi criado agora o piso salarial para a educação, R$ 950 para 40 horas. Nós vamos conseguir atingir esse piso em Leopoldina apenas com 20 horas. Isso é um compromisso. Nós vamos também começar a trabalhar para atingir o tempo integral na escola. Esse é um outro desafio para que nós podemos cumprir tranquilamente. Nós vamos assegurar a permanência com sucesso dos alunos nas escolas. Vamos melhorar esses índices e apoiar o ensino profissionalizante. Vamos também implantar na IPAMIG a escola com curso técnico agropecuário através do Reginaldo Lopes, nosso presidente do PT, aqui em Minas Gerais. Implantar nas nossas escolas, nas nossas comunidades, curso preparatório para que todos leopoldinenses tenham a chance de participar igualmente nos concursos públicos. Se tiver uma turma de preparação para concurso público em todas as áreas, em todos os lugares, em todos os conselhos comunitários, todas as nossas escolas, nós vamos dar essa oportunidade aos nossos jovens, até aos adultos, para poder fazer. Vamos ampliar o atendimento do MIM, restabelecer o Centro Social Urbano e revitalizar e reativar o CAIC ao seu projeto original. Esses são os compromissos do nosso projeto novo com a visão e a força do povo para a educação em Leopoldina. Só a educação liberta o ser humano. Nós vamos ao nosso segundo intervalo comercial, lembrando aos assessores que será permitida apenas a presença de 2 assessores no palco. Por favor, respeitem essas regras. O grande debate dos candidatos a prefeito por Leopoldina. 104 FM. Os candidatos responderão perguntas de jornalistas da FM 104,3, do jornal Leopoldinense e da revista Hora H Notícias. A FM 104,3 fará sua pergunta através do radialista Alex Siqueira. Por favor, nós solicitamos a presença do radialista Alex Siqueira, da FM 104,3, para fazer a sua pergunta.
o radialista faz a pergunta, em seguida é feito o sorteio do candidato que vai respondê-la. Bom dia a todos os presentes, bom dia, candidatos. Os poderes legislativo e executivos são independentes, porém devem ser harmônicos. Todavia, o que se observa em Leopoldina é um distanciamento entre os dois poderes, sendo reclamação da maioria dos vereadores da cidade. Para ter uma ideia deste distanciamento, o atual governo não tem muita relação com os vereadores, não tem líder na Câmara. Caso seja eleito, como será o relacionamento com os vereadores do município? Para responder a pergunta do radialista Alex Siqueira, da FM 104.3, Bené Guedes. O candidato responderá em 3 minutos. A grande escola para uma pessoa chegar a executiva é passando pelo legislativo. E eu já passei pela vereança em Leopoldina, falando basicamente a nível municipal. Entendo eu que o prefeito, a primeira coisa que tem fazer é ter um bom relacionamento com a Câmara Municipal, então, divergir sim, porque não se pode dizer amém a tudo, mas buscar o caminho do entendimento, do diálogo, para que possamos conseguir viabilizar os projetos, as leis, enfim, ajudar a cidade. Eu já fiz aqui em Leopoldina 5 vestibulares, estou caminhando para o 6º agora. Passei em 5, 1 para vereador, 4 para deputado, e tomei pau numa disputa direta com o atual prefeito. Espero agora chegar ao 6º, ao 6º mandato executivo, para, evidentemente, fazer o ciclo e me dar a oportunidade de administrar essa cidade, porque tem um cacife para isso. A experiência, o conhecimento, não são coisas que se conseguem com pouco tempo de vida política. Se consegue realmente trabalhando dioturnamente, se consegue, vejam bem, onde eu cheguei, onde eu comecei e o que fiz, e que foi muito em todas as áreas de Leopoldina, judiciário, terceira vara, Detran no trânsito, Luz de Minas para os produtores rurais de Leopoldina, assinado o convênio aqui no Clube do Moinho, com o governador Eduardo Azeredo, todos os segmentos, tenho todas as condecorações do Estado, não sou um político realmente desconhecido, um político que não fez nada, um político atuante, um político que, quando era do lado de lá, era um herói, era o melhor deputado, era tudo mais. Hoje tem as críticas contra mim, tenho que absorvê-las, mas sempre de forma digna, não vou me desesperar de jeito nenhum, estou numa situação super tranquila e é exemplo do que disse o vice Guimarães. A gente envelhece, a gente fica velho, mas não se torna velhaco. Obrigado, candidato. O Jornal Leopoldinense para a sua pergunta através da jornalista Maria José Bahia Meneghiti. Bom dia, candidato. Meu nome é Maria José Bahia Meneghiti. Tendo em vista que já durante a campanha eleitoral alguns princípios fundamentais estão sendo desrespeitados, exemplo, propaganda em espaço público ou provocando poluição sonora, visual do ar ou tumultuando o trânsito, o que se pode esperar de suas ações para implementar políticas públicas de preservação do espaço público, uso de calçadas, por exemplo, e do meio ambiente? O candidato Marcinho Pimentel vai responder. O senhor tem 3 minutos. Nisso eu fico muito à vontade, porque a nossa campanha é a campanha do Tostão contra o Milhão. E nós realmente estamos fazendo uma campanha indo de casa em casa e conscientizando o eleitor e olhando no olho para poder pedir o voto consciente. Não estamos contratando ninguém porque nós queremos que o leopoldinense tenha emprego para o resto da vida e não apenas um mês antes das eleições. Não estamos colocando propaganda em local público. Não estamos com carro
um volume altíssimo, como está circulando, e muitos reclamaram. Nós temos apenas 2 carros, um meu, um do Cabo Lúcio, que está circulando. Porque o trabalho maior e que a própria Justiça Eleitoral prega é o voto consciente, pedindo nas campanhas na televisão, analise seus candidatos, veja o passado de cada um, porque 4 anos custa passar. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma campanha diferenciada, que é o nosso propósito. Nós viemos com essa finalidade. É a terceira via, dar um basta na mesmice que tomou conta de Leopoldina nos últimos anos. Não temos nada contra os nossos adversários. Inclusive dizemos, são 10, mas nós temos uma proposta a mais. Por isso que nós somos 11. É isso que a gente quer para Leopoldina. É uma Leopoldina diferenciada. É uma Leopoldina que é administrada respeitando as diferenças. E isso já começa assim na campanha. Se o candidato não respeita o cidadão, o eleitor, provavelmente vai ficar difícil respeitar. Nessa briguinha que se instalou, quem mais perde com tudo isso é o povo. Porque esses grupos políticos, eles continuam se perpetuando no poder, com compromissos com outros segmentos da sociedade. A nossa candidatura tem um compromisso, é o com o povo. É a hora de dar o basta a tudo isso que está aí nesses últimos 20 anos. E é isso que nós estamos fazendo, inclusive agora na campanha. Você pode, Zezé, perceber que a nossa campanha é a campanha que respeita o cidadão, que respeita o eleitor. Muitos estão reclamando, né, que a gente não colocou campanha na rua. Mas a gente sabe também que quanto mais se gasta numa campanha, mais vai ter que rever isso daí, porque o dinheiro não sai de graça. E no fundo quem paga essa campanha milionária é o povo. E isso que a gente não quer. A gente quer o respeito ao cidadão e ao eleitor. Por isso que nós estamos fazendo essa campanha limpa. Obrigada, candidato. A revista Hora H Notícias fará a sua pergunta através do jornalista Sebastião Heitor Luiz Valverde. Bom dia, candidatos. Como o senhor pretende resgatar a nossa cultura em todos os sentidos, considerando que ela está bastante esquecida em nossa cidade? A resposta será dada pelo candidato Zé Nilton. Candidato, o senhor tem 3 minutos para a resposta. A cultura leopoldina merece um destaque especial. Vamos realizar em Leopoldina a primeira conferência da cultura. Vamos entregar essa área da cultura criando uma secretaria para quem trabalha com cultura, quem está à frente da cultura de nosso município. E é por aí que nós vamos trabalhar a cultura. A cultura, ela envolve também complemento da educação. E assim, vamos resgatar a memória de Leopoldina no todo, vamos desenvolver um mapeamento de todo o acervo cultural dessa cidade, inclusive com tombamentos, o que for necessário, para que Leopoldina tenha a sua história devidamente credenciada e cadastrada. Esse é o nosso objetivo. Com relação ao que foi falado das outras, que o nosso concorrente falou sobre pesquisa, eu não concordo com o resultado da pesquisa dele, porque eu tenho feito e tem resultado da pesquisa do dia a dia. Eu não tenho pesquisa. E acho que ninguém pode ter pesquisa, que ninguém teve coragem de publicar essa pesquisa. Como é que se pode falar em pesquisa no debate? Isso atrapalha, inclusive, a visão dos indecisos. Os indecisos têm que saber que a pesquisa do dia a dia fala o contrário que o candidato concorrente falou. Vamos falar também que, com relação ao som, nós vamos manter a ordem, porque nós somos preparados para isso. Estamos fazendo em Leopoldina, envolvemos em Leopoldina hoje um critério de campanha excepcional, com o apoio do nosso querido Lupatini e do Marcinho. Fizemos um TAC, termo de ajustamento, e tem funcionado bem. Então isso já é uma cultura, isso já é o sinal que nós vamos pregar na nossa cidade. Trabalhar em conjunto com esse povo, trabalhar para os conselhos comunitários fortes, juntamente com as administrações descentralizadas, realizar em Leopoldina
o maior trabalho em prol da nossa cidade e em conjunto com o povo, onde o orçamento vai contemplar os custos essenciais, os custos necessários para a cobertura de todas essas despesas, porque é muito bonito falar e não falar de onde vai conseguir o recurso. Aqui a cultura nós vamos poder, inclusive, trabalhar no meio ambiente e trazer ICM da cultura, ICM cultural para esse município. Nós precisamos de começar a trabalhar, incentivar o que está acontecendo em Piracatuba e todos os outros distritos. Nós já temos em providência a situação do rodeio e vamos criar alternativa nos outros, apoiar o folclore, apoiar as nossas bandas, apoiar as nossas exposições, as feiras, criar o calendário da cultura do ano inteiro, antecipadamente, para que todos possam participar felizes e tranquilos. Obrigado, candidato. Nós vamos agora ao nosso terceiro bloco comercial. Dentro de minutos estaremos de volta. O grande debate dos candidatos a prefeito por Leopoldina. Senhoras e senhores, nós pedimos pela última vez apenas 2 assessores por candidato nos intervalos. Se houver desobediência a essa regra estabelecida, nós vamos pedir ao Tião, que é o chefe da segurança, para retirar, convidar essa pessoa para se retirar do recinto. Essa pessoa ou essas pessoas. Infelizmente, nós temos que tomar uma atitude que pode parecer antipática, mas ela visa única e exclusivamente o sucesso desse evento. Gostaria de pedir também aos candidatos que não façam menção a nenhuma pesquisa, porque não existe pesquisa feita oficialmente, não foi registrada nenhuma pesquisa, então que não seja mencionado. Para a realização desse debate foi pedido ao juiz eleitoral, acompanhado pela promotora, a doutora Lúcia Helena, e esse pedido foi homologado para que o debate fosse realizado. Então, como não existe pesquisa registrada, a mesa julgadora pede que não seja mencionado. Dezenas de pessoas, quase uma centena de pessoas, trabalharam para o sucesso, a realização e sucesso desse evento. Nós não queremos que 1, 2 ou 3 elementos tumultuem esse ambiente e coloquem tudo a perder. Um trabalho de 2 meses até chegarmos aqui. Bom, neste quarto bloco, os candidatos farão perguntas entre si. O candidato terá 1 minuto para formular a sua pergunta. O candidato perguntado terá 3 minutos para responder. A réplica será de 2 minutos e a tréplica será de 1 minuto. Nestes 2 blocos, cada candidato pergunta e responde dos outros 2 candidatos. O candidato Bené Guedes terá 1 minuto para perguntar ao candidato Marcinho Pimentel. Meu caro Marcinho, considerando o seu espírito aguerrido, lutador como candidato, meu companheiro de chapa nas últimas eleições, gostaria de saber sobre suas conquistas como presidente do CICEPUR e por que não conseguiu também alguns objetivos. O que você fez de bom e conseguiu para o funcionalismo e o que não conseguiu. Marcinho Pimentel terá 3 minutos para responder. Eu fico muito à vontade, agradeço essa pergunta, porque nos últimos 5 anos e pouco, nós temos lutado muito em defesa dessa categoria, que é um dos tem menores salários da região. E, além disso, o reflexo dessa política adotada nos últimos anos de Leopoldina oprime o servidor público, que tem medo de mostrar cara, porque ele sofre represália e perseguição diária pelo próprio entendimento na nossa administração. Eles se julgam o poder e, no entanto, eles estão no poder. Essa é a diferença. E, ultimamente, o que tem acontecido? Nós conseguimos índices de reposição muito abaixo do que deveria ser concedido. Mas conseguimos um benefício muito bom, que é o auxílio alimentação. Através de uma árdua trabalho em parceria com a Câmara Municipal, que nós tivemos que pedir o apoio sim, porque as negociações com o poder público,
elas são muito difíceis, exatamente pela conjugação do verbo. Todos os últimos prefeitos se julgam o poder, e no entanto eles estão no poder. E é isso que a gente quer, é governar de forma participativa, ouvindo todos os segmentos da sociedade, é abrir a mesa de negociação com a categoria, porque nós só perdemos benefício nesses últimos anos. Não é um reflexo só dessa atual administração, isso é um reflexo das duas administrações que estão há 20 anos, que vem acumulando perdas salariais. A gente tenta marcar reunião, não consegue, não temos espaço para negociar com o gestor. E a própria categoria tem medo. Quando a gente convoca uma assembleia, nós não conseguimos mobilizar, porque quem for na assembleia sofre represália no seu local de trabalho. Isso não é justo. O que nós queremos é um governo respeitando as diferenças, independente da opção político-partidária de cada um. A liberdade, nós estamos no século XXI, isso é coisa do período medieval, é a caça às bruxas. Chegou a hora da gente dar um basta nisso. Por isso que nós estamos aqui na terceira via. E ainda bem que eu estou no meio aqui desse debate, porque se eu não estivesse no meio, a paulada ia quente. E é isso que nós não queremos. Nós queremos é paz para Leopoldina, e é tudo o que Leopoldina mais quer e precisa. É que o leopoldinense seja respeitado enquanto cidadão. E é isso que a gente quer para Leopoldina. O candidato Bené Guedes terá 2 minutos para a réplica. Eu concordo com o ilustre candidato. Não vou, inclusive, fazer nenhuma pergunta. Me satisfaz plenamente, porque o que você disse aí é antidemocrático. Os funcionários públicos estão realmente sem a menor condição. A pressão é muito grande. E da minha parte, queria lhe dizer também, que você me conhece bem, que eu não sou um radical, não. Muito pelo contrário. Sou um político reconhecido e conhecido como conciliador. Fui funcionário quase 20 anos. Amigo de todos. Fui homenageado, inclusive, por você, do CICEPU, recentemente, o ano passado. Razão pela qual você interpretou ali como presidente do CICEPU o sentimento daqueles que no passado me conheceram e que no presente estão ansiosos para me terem como prefeito, porque sabe que você é o prefeito de todos os funcionários, e não apenas de um pequeno grupo. Dispenso a tréplica. O candidato Marcinho Pimentel terá 1 minuto para a tréplica. Veja bem, Bené, a gente sempre defendeu a bandeira da paz. E na ocasião, tanto você quanto o atual prefeito foram convidados para receber a homenagem. Tá? Infelizmente, talvez por problema de agenda, ele não pôde comparecer. O que a gente quer é resgatar a paz. Inúmeros outros benefícios conseguimos. Inclusive, eu quero aproveitar a tréplica, já que você não fez a réplica, né? É para falar que nós adquirimos um fato marcante, que foi a aquisição da sede própria. Hoje o sindicato, ele tem um patrimônio, e nós temos uma outra sala que a gente ministra cursos de capacitação para o servidor, porque nós queremos pôr um fim nessa briga. Nós queremos capacitar o servidor para que ele possa estar inserido no mercado de trabalho do século que a gente está vivendo. É isso que a gente quer para Leopoldina. O candidato Marcinho Pimentel terá 1 minuto para perguntar ao candidato Zé Nilton. Zé Nilton, no debate, né, lá no Colégio Equipe, eu fiz uma pergunta que você encaminhou para que o seu vice respondesse, e também, né, numa entrevista na rádio, ele questionou a questão dos PSFs, né, que estão sendo chamados de postinhos, e a gente, na nossa caminhada, já constatou que realmente o PSF, o Programa Saúde e Família, ele é um programa que o médico tem que cumprir o horário. Se ele não tem cliente para atender, ele tem que estar indo de casa em casa, fazendo a visita domiciliar 8 horas por dia, durante os 5 dias da semana, porque ele recebe para isso. E o seu vice contestou, falando que o médico é uma categoria sofrida, portanto não caberia horário de trabalho. Enquanto presidente do sindicato, eu defendo que todo trabalhador tem o mesmo valor.
O que você me diz? Sim, para responder. Quero deixar claro para o concorrente Marcinho que quem vai deter o poder da caneta a partir de 1º de janeiro de 2009 é o Zé Nilton. O Zé Nilton vai direcionar as ações que a saúde tem que seguir. Então, nós vamos sim, nós vamos cobrar dos médicos resultado, nós vamos cobrar das nossas atendentes resultado, nós vamos fazer cursos de capacitação para que todos eles atendam humanamente o melhor possível ao nosso usuário, ao nosso pessoa que procura o famoso postinho que vocês querem chamar, que eu pretendo chamar de PSF, com letra maiúscula, são PSF e tem que ser respeitado como PSF e fazer a função para o que ele foi criado. Ele foi criado para essa função. Então ele tem que ter no mínimo bem aquele doente que comparece. Até e não deixar faltar remédio. Os médicos profissionais que ali trabalham vão cumprir o horário sim. Eu tenho apenas de dirigir ao Dr. Marco Antônio, ele como meu vice, ele vai assumir o comando da área de saúde em conjunto com o secretário de saúde para fazer a melhor área de saúde de Leopoldina, para ser exemplo, inclusive, das outras cidades. Nós precisamos de fazer isso. Nós temos que juntar todas as pessoas de bem nessa cidade, fazer a nossa cidade desenvolver. Chega desse negócio de ficar um para lá, um para cá, essa confusão, essa briguinha. Isso não vai levar a nada. Eu, assumindo a prefeitura, tenho certeza, sou um bom negociador, sou um homem de diálogo, vou conversar com a Câmara Municipal, vou ter o apoio incisivo dos vereadores em conjunto comigo e vamos, sim, nomear pessoas em conjunto com a sociedade para ocupar os cargos, como fiz uma proposta de parceria lá na Associação Comercial. Propus a eles uma proposta de parceria para indicar a pessoa responsável pela secretaria. Enfim, a nossa área de saúde também vai ser o melhor tratamento que esse povo já recebeu em Leopoldina, vai ser através da nossa área de saúde. Mas, vamos completar o tempo, Marcinho, falando sobre saúde ainda. O que o Marco Antônio disse lá é que ele trabalha hoje como presidente da Unimed, está hoje com capacidade para administrar a área de saúde, e ele cobra por resultados. Fica um pouco diferente da área pública. A área pública necessita que o nosso médico ele tenha sob o seu controle e domínio todos os 2.500 pacientes do seu PSF. Então, é isso que ele quis dizer. A realidade vai ser cobrado sim, vai ser cobrado visita, vai ser cobrado trabalho, porque precisa funcionar bem a área de saúde. Muita coisa foi feita na área de saúde em Leopoldina. E essa muita coisa vai ser realmente muito bem conduzida. O candidato Marcinho Pimentel terá 2 minutos para a réplica. Ô, meu caro Zé, eu acho que você está um pouco contraditório. Você estava presente lá e ele foi enfático em dizer, quando na minha entrevista eu falei que um médico no PSF ganha quase R$5.000, enquanto um médico concursado ganha R$1.000. Existe uma contradição e que o PSF é um programa a nível federal que 70% do repasse vem do governo federal. Portanto, que ele faz jus a esse salário e que não é um salário tão ruim. E ele falou que para quem ganha apenas 4.886 era muito pouco e que não justificava, portanto, não caberia cobrar horário dele e que é uma categoria muito sofrida. Agora, eu acho o seguinte, se na ocasião você deu liberdade para que ele respondesse essa questão, num local aonde quem teria que responder era o candidato a prefeito, isso conclui que ele teria autonomia para falar sobre a área. Agora, no entanto, você fala que quem vai mandar a partir de 1º de janeiro é você, é um tanto quanto contraditório, meu amigo. Pelo seguinte, eu entendo e acredito que o governo, a gestão é feita em parceria, prefeito e vice. Se antes das eleições você já começa a rachar que quem manda aqui sou eu cantando de galo, como é que vai ficar depois se vier a ser eleito? Vai continuar essa briguinha até quando? De prefeito e vice não se entendendo. Nós queremos esse governo aonde todos se façam representar. É isso que Leopoldina precisa, porque quanto mais briga, pior é para o povo.
E se continuarmos, até mesmo os colegas de chapa, não se entendendo e um falando que quem manda é o outro, a nossa chapa não. Eu e Cabo Lúcio juntos estaremos administrando Leopoldina. O candidato Zé Nilton terá 1 minuto para a tréplica. Não vai ser diferente comigo, doutor Marco Antônio. Eu quero dizer para você que lá no Colégio Equipe houve abertura para que o vice respondesse em conjunto com o prefeito, não está acontecendo hoje. Hoje é o prefeito só que fala. Eu não tenho nenhuma desavença, não temos nenhum problema, e quando o Marco escolheu para ser meu vice, eu escolhi o Marco para também ser vice, é porque nós temos uma compatibilidade tranquila para administrar essa cidade de alto nível. E não contradiz nada. O que ele rebateu sobre salário é que ele disse que profissionais para vir para Leopoldina são hoje é difícil trazer profissional de fora. Então, nós temos abnegados que nasceram em Leopoldina e que vão ficar aqui em Leopoldina. Por isso é que ele diz que o salário não é atrativo. Porém, eu concordo com ele que o salário não é atrativo, mas o que se paga é isso. Então, não podemos discutir se é caro ou barato. Aquele que não gostar precisa realmente decidir não trabalhar. Por quê? O salário é esse que propõe. Nós vamos fazer mais uma vez, mais uma chance para os assessores. Nós observamos daqui uma posição privilegiada, que os assessores estão se manifestando durante a resposta do candidato. Nós vamos pedir ao Tião, você já está autorizado a solicitar a retirada daqui a pouco, na próxima manifestação. Se precisar, peço o apoio da Polícia Militar, que nos dá cobertura nesse momento. Por favor, não vamos tumultuar. Os assessores devem se manifestar apenas nos intervalos. Nós temos intervalos de 3 minutos, daqui a pouco nós teremos mais um. E apenas 2 assessores no palco, por favor. O candidato Zé Nilton terá 1 minuto para perguntar ao candidato Bené Guedes. Bené, eu e o povo perguntamos a você como você pretende governar a cidade sem um plano de governo. Como você vai fazer tudo que está prometendo para a população, se em 20 anos como deputado e secretário de Estado, você trouxe quase nada para Leopoldina, isso dito pela maioria da população das nossas cidades. Como que você vai fazer? Compreendo agora porque você manifesta dessa forma, porque no intervalo aqui, quando eu falei em pesquisa, até o prefeito veio aqui em cima desobedecendo as regras do jogo. E mais auxiliares ainda para falar com você. Eu tenho um plano de governo, inclusive vai ser registrado. E você não pode nunca, uma pessoa que esteve do seu lado, te ajudando, subir num caminhão para te levar para as ruas, mostrando também para pesquisas pagas por mim para você, e você não acreditava, e agora também você passa a não acreditar. Só que eu não vou falar isso aqui, que eu não quero te pôr nervoso. Você está muito nervoso. Nós temos um projeto de governo, eu tenho um vice, que com todo respeito aos outros 2, tem uma experiência administrativa inimitável, inigualável, que é o doutor João Ricardo, e esse plano vai ser em consonância com o plano diretor, como assim vive falando. Tem 2 anos que esse plano diretor aí, o prefeito até hoje não cumpriu nem a Secretaria de Meio Ambiente, nem um departamento. Ele fica rindo, acha gozado, mas bate na mesa, lá na rádio, grita, pega 30 minutos para bater no João Ricardo. É essa a história, meu caro doutor Zé Nilton. Fica nervoso não, dia 5 vai acabar isso tudo. Se Vossa Excelência quiser, inclusive, trabalhar comigo, eu vou te estender a mão, não tem problema nenhum. Já servi a sua Conjuntec muitas vezes, né? Eu sou um homem aberto, eu tenho história, 40 anos de vida pública. Você não tem um currículo igual ao meu. Eu não tenho currículo, entendeu? Eu tenho um currículo grande e não tenho prontuário. E já lhe ajudei em situações extremamente difíceis. Pergunte ao doutor Davi Ferraz, quando você foi com ele lá em minha casa. Pergunte ao doutor Davi Ferraz. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas não me bata dessa forma, porque eu tenho história em Leopoldina, já estive aqui nessa casa como vereador, respeito os vereadores, eu vou ter um líder. O atual prefeito nunca teve um líder, colocou um líder lá que foi para o sacrifício, foi ser líder dele mesmo, porque não tinha as informações, não era aceito as colocações dele. Então Leopoldina está num estágio do atraso, da estagnação, entendeu? E eu acho que é por aí. Vocês têm que me ouvir. E como diz o Zagalo, vocês têm que me engolir. Por favor, sem manifestação. O plano de governo vai ser registrado nos próximos dias. Tem um projeto para todas as áreas. Já falei en passant
nas outras perguntas e estou respondendo aqui ao doutor Zé Nilton, não a pessoa que está ali, que trouxe os asseclas dele e que veio aqui realmente, tem tentado fazer de tudo, mas não vai conseguir. Eu já dei muito de mim a você, muito, já te ensinei muito, inclusive a andar em Belo Horizonte. O Zé Nilton terá 2 minutos para a réplica. Não estou entendendo o nosso candidato. Eu gostaria que a comissão julgadora pronunciasse, porque o nosso candidato perdeu a linha. Nosso candidato está fora de direção. Está nervoso à toa. Está falando que eu estou nervoso, eu sei que está nervoso. Eu estou dizendo que eu já estou satisfeito que você já tem plano de governo. Que até então não tinha. Até no dia do debate lá, agora é minha hora de falar, hein? Como é que fica, Luiz Otávio? Candidato Bené Guedes, por favor, a palavra é do lá candidato no colégio equipe, quando eu questionei o Marcinho e vou questionar de novo, nós não tínhamos conhecimento, por exemplo, do site de vocês com o programa para que esse povo seja o principal fiscal do seu projeto. Nós não temos isso não. Você vai ter agora, eu já fico satisfeito. Já contribuí com a cidade. A cidade precisa, esse povo que vai eleger agora o 15, Zé Nilton, ele precisa de saber que realmente o candidato fala e tem um compromisso, como entreguei na casa de cada um o meu jornal com os 15 tempos para votar 15, como está no meu site www.zenilton15.com.br, e até 15 de setembro nós vamos receber todas as sugestões, compilar nesse projeto e vamos registrar em cartório. Não é hoje vocês acharam, por causa do debate, vocês criaram já um projeto. E por que não mostrar esse projeto à comunidade? E esse é o caminho. E outra coisa, a conversa, a disputa ou o debate é entre nós, candidatos. Você não pode debater com o ex-prefeito, tem que bater comigo, tem que debater com o Marcinho. Nós é que estamos aqui para poder responder a você. Você está muito nervoso, para com isso. Vamos começar a tratar direitinho. Eu gostaria que você falasse várias obras, a exemplo, vou citar alguns exemplos do Lael, lá em Muriaé, que fez realmente uma obra que ficou valendo para toda a geração, ficou valendo para todos com hospital e faculdade. O seu próprio apoiador, em 2 anos de governo, lá em Muriaé, conseguiu um centro administrativo. O nosso amigo Pestana e Leopoldino, nós temos aí... Candidato, seu tempo se esgotou. Candidato Bené Guedes terá 1 minuto para a tréplica. Meu caro, não será o candidato Zé Nilton que vai dizer o dia que eu vou entregar o plano de governo. Isso o nosso coordenador, que é uma pessoa honesta, capacitada, Sérgio Lupatini, ele que vai entregar, vai registrar no cartório, entendeu? As minhas realizações são em todas as áreas. O esporte, então, inclusive, tem um estádio que é no país, que foi doado, projeto meu, governo Hélio Garcia. A Liga tem um estádio de futebol. Eu adoro o esporte. Ajudo o Ribeirão Junqueira e vou levá-lo para a primeira divisão novamente, porque já o levei uma vez e o Itamar Bedin sabe. Eu tenho entrada em todas as áreas. Vários convênios de asfalto aqui, asfalto Pirineus, asfalto da Pinguda, feitos comigo. Projeto Soma, quanto ao prefeito de Jacarecanga, presidente do BDMG, pode ser ouvido, Edemburgo Diniz. Deputado Leopoldo Bessoni, que representou o Sérgio Naia lá, né? Então nós temos entrada, o Detran... Candidato, seu tempo se esgotou. Candidato, seu tempo se esgotou. Olha, as reclamações poderão ser feitas apenas nos intervalos por 2 assessores. Casos duvidosos deverão ser levados à mesa julgadora, que é composta pela promotora eleitoral, doutora Lúcia Helena Dantas da Costa, pelo presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado Dilson Batista Bastos, e pelo presidente da OCIP Felicidade, José Gabriel Couto Viveiros Barbosa, a quem mais uma vez nós agradecemos pela ajuda, pela colaboração a esse evento. Nós vamos ao nosso 4º bloco comercial e dentro de 3 minutos estaremos de volta. O grande debate dos candidatos a prefeito por Leopoldina. 104 FM. Neste bloco, continuaremos com os candidatos fazendo perguntas entre si. O candidato terá 1 minuto para formular a sua pergunta,
O candidato perguntado terá 3 minutos para responder, a réplica será de 2 minutos, a tréplica será de 1 minuto. O candidato Marcinho Pimentel terá 1 minuto para perguntar ao candidato Bené Guedes. Bené, a exemplo do Zé Nilton, eu quero te fazer a mesma pergunta que foi feita lá no debate no Colégio Equipe e que parte dela você me respondeu, mas eu gostaria da resposta completa. Você vem falando na rádio, em diversas entrevistas, que você tem as portas abertas, trouxe inúmeras coisas para Leopoldina e, recentemente, numa entrevista, o atual prefeito contradiz e disse que quem trouxe isso foi o deputado federal Sérgio Naia. Eu gostaria que você, na oportunidade, esclarecesse e também explicasse a gente, já que trouxe tanta coisa, por que Leopoldina, nesse tempo todo, encontra-se parada, estagnada, economicamente falando? É isso que nós estamos querendo saber, que Leopoldina quer ouvir de você. Eu nunca tirei o mérito do deputado Sérgio Naia. Fomos dobradinha há vários anos, companheiros de ginásio aqui em Leopoldina, até o científico, e nunca na política sempre dei o melhor de mim para ele e ele também comigo. Implementamos várias ações em conjunto, entendeu? Então, jamais o desmereci. E quero dizer que nas nossas ações, eu tenho procurado mostrar a todos que eu não era um deputado exclusivo de Leopoldina. Tinha que trabalhar em 50 cidades para ser deputado, porque na história de Leopoldina nunca fez sozinho um deputado. Então eu consegui trabalhar muito, ajudar muito, como legislativo, e fazer para o executivo a assistência que eu sempre pude fazer. Ninguém pode dizer que eu não fiz. Isso é até uma aberração, não me preocupo. Quem tem 4 mandatos na Assembleia, como nenhum deputado de Leopoldina teve no passado, eu sou o único nome que conseguiu 4 mandatos, que conseguiu ser secretário de Estado, e depois, na eleição que era secretário e trouxe o Luz de Minas para a nossa região, eu tive votação de deputado federal. E nunca me vangloriei disso, nunca deixei de ser humilde e procurei sempre honrar e levar o nome de Leopoldina aí fora. O Luz de Minas 2 foram para 12.400 produtores rurais, aposentamos a lamparina de muitos aí, aqui na nossa região, que hoje tem uma outra vida. Depois que vem a energia, muda a vida das pessoas. E aqui no campo de atendimento a Leopoldina, vai sair, inclusive, todas as eleições tem que ter isso. Você esteve no meu lado, você assinou embaixo comigo daquilo que eu fiz para Leopoldina através de um jornal que foi mostrado a todo o povo de Leopoldina. E ninguém me chamou de mentiroso. Ninguém disse, olha, o Belé não fez isso. Eu tenho humildade para conhecer as minhas limitações, mas vocês têm que entender que eu sou uma pessoa trabalhadora, eu não tenho nenhum processo, pode puxar o meu site lá, nenhum processo. Né? Isso eu acho que a mim, para que tenha a minha família, que a minha esposa está aqui do meu lado, os meus filhos estão hoje em Juiz de Fora, sabem que eu sou uma pessoa que não sou o melhor do mundo, nem o maior do mundo, mas sou uma pessoa que sempre ajudei muita gente, gente que hoje está contra mim, mas sempre estendi a mão com respeito, com carinho, tirei muita gente das dificuldades, mas porque eu tenho espírito público, e tendo espírito público, você pode ter o respeito. Não tenho, às vezes, o respeito de determinadas pessoas, mas tenho da grande maioria. Basta ver o meu currículo, que foi lido aqui, que mostra que um garoto que chegou aqui todo empoeirado uma noite, né, em 51, chegou a tudo, quase Leopoldina. E uma coisa que eu fiz com muito prazer e eu amo muito, o Ribeiro Junqueira. Tive a glória de ser jogador do Ribeiro Junqueira, marcou com aquela camisa, não fui um zagueiro ou uma pessoa atrapalhada com a bola, fui, modéstia à parte, um bom jogador, fui presidente da Liga e outras coisas mais. Candidato, seu tempo esgotou. O candidato Marcinho Pimentel terá 2 minutos para a réplica. Ô, Bené, meu amigo Bené, você continua não me respondendo. Eu gostaria que você se atesse ao fato, já que você trouxe tanta coisa para Leopoldina, por que Leopoldina encontra-se estagnada economicamente falando? 6.000 pessoas saíram de Leopoldina nos últimos anos por falta de oportunidade de trabalho. É uma responsabilidade muito grande para as pessoas que tiveram o poder tão próximo e estão com poder até hoje.
A exemplo, como você no teus programas fala que você tem todas as portas abertas, você trouxe diversas empresas, inclusive a Íniga. Ontem eu tive a oportunidade de ouvir um senador da República pedir voto para você, falou que você foi secretário de governo dele, que juntos vocês trouxeram a Íniga, e a gente sabe que a Íniga deixou o que deixou para Leopoldina, que foram marcas profundas e só dívida e compromisso que o município está pagando até hoje. Né? Não estou falando que a culpa seja sua, eu estou te dando a oportunidade para que você esclareça por que o nosso município não deslancha. A exemplo, por exemplo, é redundante, mas o Zé Nilton comentou do Lael Varela, que teve uma obra marcante em Muriaé, e todos os outros deputados têm uma referência que caracteriza a sua participação, a sua passagem na história. Como você já falou, você tem todas as portas abertas, tem uma estrada à frente. Por que essa estrada não acolhe o leopoldinense? É isso que eu quero que você me responda, meu amigo. O candidato Bené Guedes terá 1 minuto para a tréplica. Boa pergunta. Eu gostaria de dizer para vocês que eu assumo toda a responsabilidade da vinda da Íniga para a Leopoldina. Disputei a Íniga contra Maria Elvira e outros mais, porque se vocês querem saber. A Íniga não foi um mal para a Leopoldina, não. Foi um bem. Uma briga de família provocou aquilo tudo lá. E isso aí trouxe um desconforto. Mas mesmo assim ficou aí um galpão de 10 mil metros, uma construção, inclusive dou liberdade a vocês, quando falo em negócio de desvio de verba, questionem o BDMG, os vereadores estão aí para isso mesmo, questionem o BDMG e ver onde houve erro na aplicação de recursos. A APA veio na mão do Márcio Freire, na minha mão e do Darcy Rezende, também disputando com outras cidades, hoje gera 600 empregos e o ano que vem vai gerar mais 300 empregos, porque vocês não tiveram aqui, os nossos amigos, a competência de equacionar a questão do espaço físico. Isso aí trouxe um desconforto. Então eu quero dizer a você que eu sou o legislativo, é um assistente, não é um executivo. Por isso não fiz mais. O candidato Zé Nilton terá 1 minuto para perguntar ao candidato Marcinho Pimentel. Marcinho Pimentel, lá te questionei sobre o programa de governo, você respondeu bem, você também já providenciou. Hoje eu quero te perguntar por que você não foi o vice novamente do Bené e, se você tivesse sido eleito deputado nos 16 anos de mandato, mais 4 secretários, o que você teria feito para essa cidade de Leopoldina? O candidato Marcinho Pimentel terá 3 minutos para responder. Meu amigo Zé, eu fui há 4 anos atrás candidato a vice e você era o coordenador da campanha. Por que você não continuou coordenador da campanha? É por aí, sabe? Que o tempo passa e a gente tem que andar. A vida é feita de caminhada, meu amigo. Sabe, não podemos parar no tempo. É por isso que nós viemos com a terceira via. Porque Leopoldina está parada há anos. E não queremos mais isso para Leopoldina. Como eu disse há pouco, ainda bem que eu estou no meio, porque senão a porrada ia comer solto. Me desculpa os ouvintes. Mas é isso que a gente não quer. Cada um teve a sua oportunidade. O que eu peço ao povo de Leopoldina, para que nós tenhamos a nossa oportunidade. Todos vocês já fizeram. Todos vocês. Porque mesmo você condicionou a só vir candidato se tivesse o apoio do atual prefeito. Então você é o continuismo da gestão atual. Muito foi feito sim, mas se você não pode levar só o bônus, você também tem que levar o ônus. Sabe? Então o que eu posso dizer é o seguinte: da mesma forma que eu respeito o Bené e respeito a toda essa plateia, tanto que o único candidato que está falando de pé aqui, em respeito a essa plateia, sou eu. E eu não estou lendo nada, eu estou falando de improviso e respeitando a todos vocês. No entanto, o mesmo não acontece. O respeito é fundamental. E a gente, para ser respeitado, antes de mais nada, tem que respeitar o cidadão. E é isso que a gente quer, tá? Eu reconheço que cada um fez a sua parte. Agora, se eu tivesse sido eleito deputado, a bandeira minha era o próprio nome,
que por sinal você copiou agora, que era por amor à nossa terra. E a bandeira que eu levantei há 4 anos era por amor a Leopoldina, que nós 3 estávamos juntos. E há 2 anos era por amor à nossa terra. Isso está acima de tudo. E o que me trouxe de volta da Leopoldina é o amor à Leopoldina. E o que eu estaria lutando, sim, é a proposta que eu vim. É resgatar a Leopoldina para os leopoldinenses, é gerar emprego, é acabar com essa política de miséria que tomou conta de Leopoldina. E nós não podemos mais aceitar, porque a semeadura, ela é livre, mas a colheita é obrigatória. E a gente colhe aquilo que planta. Infelizmente, nós estamos colhendo miséria. E a nossa proposta é mudar a semeadura. É para que a gente possa colher progresso. É gerar emprego, aumentar a renda, resgatar a autoestima e a dignidade do leopoldinense que está perdido. Nós queremos esses 6 mil leopoldinenses de volta e atrair muito mais, porque é isso que Leopoldina precisa. O candidato Zé Nilton terá 2 minutos para a réplica. Você foi feliz dizer que eu era o coordenador. Pode observar então, da eleitorado de Leopoldina, que nós 2, nem eu como coordenador, nem você como vice da época, continuamos com o Bené. Por quê? Porque tivemos a grande dificuldade de convencer essa população de que tinha um boato que não fez nada para Leopoldina. E de nós, PMDB, PT, juntamos do outro lado, como você também fez. Outra coisa, eu não copiei nada de você não. Meu projeto é o novo, com a força do povo e a visão do povo. Nós vamos continuar trabalhando nessa direção para o povo. O ser humano, para mim, é o fundamento. O nosso projeto prevê conselho comunitário forte e o fundamento. Pensei que você responderia como deputado que outros, com muito pouco tempo de deputado, já fizeram. Vou completar aquela resposta da outra hora, por causa do Pestana e Leopoldina. Está transformando o nosso hospital. Está fazendo o nosso hospital ser um hospital muito digno, que há 100 anos tem problema com relação ao CTI. Agora não vai ter mais. Nós temos um problema lá com a reforma e ampliação do centro administrativo, prédio do ambulatório, o centro de imagem, a tomografia, o Viva a Vida, enfim. Em tão pouco tempo do deputado de 3 anos, que é de Juiz de Fora, fez por Leopoldina muita coisa. Agora, com relação ao apoio do doutor Zé Roberto, eu não nego em lugar nenhum. Vou aproveitar tudo que ele fez de bom, das quase 140 obras. E tenho um grande orgulho do nosso prefeito, pelo menos ele não está envolvido em corrupção. Eu posso então bater no peito, e isso é muito bom para o nosso povo de Leopoldina. Não vamos preocupar e não vamos misturar as coisas. E com relação a engolir o Bené, isso não pode acontecer. Isso é o Zagallo que fez uma vez na euforia dessa eleição, e o povo não tem que engolir nada não. O povo tem que refletir, pensar bem em qual candidato vai votar, analisar as propostas. Eu estou feliz nesse debate. Conseguimos já, pelo menos, ver que todos os candidatos vão ter proposta para o nosso povo votar. O candidato Marcinho Pimentel terá 1 minuto para a réplica. Zé, eu acho que você não entendeu, porque eu falei que a bandeira número 1 da gente é a geração de emprego, que é o que Leopoldina mais precisa. Essa é a nossa bandeira. Porque o resto é consequência. A pessoa sem autoestima, ela está muito mais fragilizada para ser acometida por doença. É a medicina preventiva. A pessoa sem emprego, a violência aumenta. A segurança tem que ser vista. A pessoa sem emprego não tem dinheiro para gastar no lazer, não tem interesse com cultura, porque não tem cabeça para levantar de casa, levantar na cama no dia a dia, porque não tem como sustentar a tua família. Então eu respondi sim, que a nossa bandeira, e é a bandeira desta coligação, é a bandeira do progresso, da paz e inovação. O candidato Bené Guedes terá 1 minuto para perguntar ao candidato Zé Nilton. O candidato Bené Guedes terá 1 minuto para perguntar ao candidato Zé Nilton. Meu caro Zé Nilton, você falou aí que o Pestana fez muito por Leopoldina e voltou a dizer que eu fiz muito pouco. Você considera que uma regional de ensino, uma regional de saúde, uma regional de telecomunicações é para a vida toda, e não só para o momento, geradoras de emprego, geradoras de renda, o Luz de Minas 2 para 16 mil pessoas,
16 mil proprietários, atendimento da Força Luz, que nem na época do Dr. Ormeu conseguiu um convênio com o Estado para atendê-la. Eu consegui quebrando um gelo. Você acha que é pouco o que eu fiz pelo esporte? Dando condições... Candidato, conclua a sua pergunta. Dando condições a uma liga de ter... Candidato, conclua a sua pergunta. Deixa então, o doutor Zé Nilton pode responder, pode até alongar o tempo, para mim não tem problema não. Quero dizer para você, velho, quanto ao esporte, nós estamos também empatados. Porque Ribeiro Junqueira, desde a época de Zé Alonso, nós sempre participamos lá no Ribeiro Junqueira, sou o segundo conselheiro nato vivo. Isso quer dizer, da época de Guanaíro, Fraga Mota, Zé Alonso, que nós participamos desse Ribeiro Junqueira. Sobre esporte leopoldino, eu participo ativamente, sempre participei e vou continuar participando, é uma das grandes bandeiras do nosso governo. O que eu disse, e não falei que você não fez nada, eu disse que o povo fala que você fez pouco, não é por mim, não sou eu que estou falando nada. Eu quero dizer para você que poderia ter resgatado Leopoldina muitas outras coisas, só que eu quero dizer que não pode continuar Leopoldina mais nessa contramão da direção. A contramão da direção vai levar a gente só a perder. Vamos ter que juntar todas as forças vivas dessa cidade. Essa força viva, como convidei a todos os empresários e todos os nossos pessoal que são os trabalhadores dessa cidade. Aí, então, uma grande força para que Leopoldina avance. Todos nós temos erros, todos nós temos problemas. Se nós formos entrar na área jurídica, na área de outras áreas, nós vamos ter muito mais dor de cabeça. Mas vamos juntar todos os homens de bem. Eu quero resgatar a união dessa cidade. Isso é meu trabalho. Isso é obrigação do homem de poder público para fazer Leopoldina avançar muito mais. Tem muitas obras que foram realizadas assim. Muita coisa foi feita nessa cidade. E as pessoas não podem querer simplesmente de uma hora para outra deixar de reconhecer, como está sendo até com você. Estão deixando de reconhecer o que você fez. Eu até entendo que às vezes foi mal divulgado. Como as obras do prefeito também podem ter sido mal divulgadas. Quem vai questionar hoje as 140 obras? Ninguém. Quem vai questionar as coisas que você fez? É isso que é o problema que eu acho que você deveria mostrar para a população. Essa é a realidade de Leopoldina. E respondendo mais a você com relação a trabalhar por Leopoldina, nós sempre trabalhamos. Nós somos aqui gerador de emprego há muito tempo. Realmente, nós geramos bastante emprego. Toda vez que nós tivemos problema, foi em função de ter procurado gerar emprego. Nós não estamos aí sendo condenados por nada, não. Eu não devo nada a ninguém e sou um homem de palavra. O homem de palavra, ele pode falar em qualquer lugar, abertamente, tranquilo. Por quê? Porque não tem ninguém que pode cobrar nada, além do que passa da minha condição de fazer. Porque o que eu fiz, o que eu prometi, eu sempre fiz porque eu faço promessa, planejamento em cima do que eu posso fazer e do que eu sei fazer. Então, eu quero ser prefeito da cidade para fazer por todos os leopoldinenses. Fazer aqui em Leopoldina a nossa grande união em direção ao desenvolvimento. Esse é meu trabalho. E é isso que eu quero fazer. Principalmente nessas áreas todas que você atua, que é esporte, que é uma área que eu gosto e sei fazer muito bem também. Candidato, seu tempo se esgotou. O candidato Beneguete terá 2 minutos para a réplica. Fiquei satisfeito em parte com a sua resposta. Pelo menos você já reconheceu aí que você não é essa voz que não fiz nada. Reconhece que eu fiz bastante coisa. E eu também reconheço os valores dos outros leopoldinenses. E eu sou o político que mais fala aqui nos mais antigos. Ninguém fala em Clóvis Salgado mais, Zé Domingos e Dr. Romeu. Ninguém fala. Então, nós mais novos temos que ter essa reflexão, olhar no retrovisor de vez em quando, entendeu? E mais, um dado estatístico que você colocou também com relação à minha pessoa, eu não tive 20 anos de Assembleia, não. Tive 16 anos, sendo que os meios, 2 embutidos da Secretaria, estão inseridos nesse número. Então, eu fiquei 2 anos e meio numa secretaria que era cemitério de políticos, e de lá eu saí consagrado, com várias ações, como Luz de Minas 2, que é o que eu mais poderia fazer pela área rural de Leopoldina, que nunca ninguém fez no passado. Ajudei os 2 nossos prefeitos a conseguir a eletrificação rural. Isso é um grande ganho. Isso é permanente. E hoje o próprio governo federal está aí com Luz para Todos, que sequenciou o Luz de Minas 2. Eu fui o homem que levou Leopoldina e implantou aqui em Juiz de Fora, até pode perguntar ao Pestana, o gás natural chegou em Juiz de Fora na minha mão. Entendeu?
O mapeamento geológico de Minas, que foi no Vale do Mucuri e lá no norte de Minas, elevando esse homem de Leopoldina, que é conhecido em todo o estado, e não apenas aqui. Nós levamos o mapeamento geológico, que vocês olham, mas não foi para Leopoldina? Claro, um parlamentar não é um parlamentar de uma cidade só. Como é que um parlamentar vai se eleger numa cidade sozinho que tem 38, 39 mil votos? Pergunto aos senhores, que tem um dia a pretensão, talvez, de ser deputado, e com toda a razão, Marcinho tem condições amanhã de ser candidato novamente, por que não? Ele é um jovem, ele é uma pessoa que tem esse espírito coletivo de trabalhar e vai. Sendo eu prefeito ou não, eu estou à disposição para dialogar com você, como o próprio Zé Nilton, em busca de uma causa maior, que é a cidade. Eu também tenho o princípio da conciliação. O candidato Zé Nilton terá 1 minuto para a tréplica. Eu jamais seria uma pessoa que não reconhecesse que realmente eu não posso. Eu não falei que você não fez. Por isso eu tentei colocar as perguntas para você ter a oportunidade de mostrar para o pessoal, para mostrar para toda essa comunidade leopoldinense, e para acabar de vez com essas dúvidas. Igual tem muita gente falando que eu tenho apoio do Alberto, é muito ruim. Quem que vai ser político tem que construir candidatura. A candidatura construída envolveu a adesão do Zé Alberto como 20 vereadores. Nós não podemos ficar discutindo isso e achando que isso é defeito, nada não. Agora, dizer que nós vamos fazer o que ele quer, mudou a história. Aí muda tudo, porque ele termina dia 31 de dezembro, nós começamos em janeiro, totalmente independente e com o poder da caneta de decisão, juntamente com o meu vice e com todos os vereadores da nossa coligação. Então nós não temos que ficar rebatendo e doendo em cima disso. É a oportunidade que tem o povo de Leopoldina através do rádio. Hoje o debate chamou muita atenção da cidade. Candidato, seu tempo se esgotou. Por favor. Nós vamos agora ao nosso último intervalo comercial e logo após as considerações finais dos candidatos. O grande debate dos candidatos a prefeito por Leopoldina. Neste sexto e último bloco, os candidatos farão suas considerações finais em um tempo de 4 minutos, na ordem inversa à da apresentação no primeiro bloco. Passamos a palavra ao candidato Zé Nilton para as considerações finais em um tempo de 4 minutos. Para minhas considerações finais, eu quero, em primeiro lugar, chamar a atenção de vocês, dos ouvintes, pela oportunidade que Leopoldina tem de ter um prefeito e o vice-prefeito da base aliada do nosso presidente Lula. Isso é muito importante, porque tem uma aprovação publicada nessa semana, onde a avaliação do Lula na região sul e sudeste apresenta 89% de aceitação com regular, ótimo e bom. Tem também na região nordeste 97% e 92% no norte e no centro-oeste. Imaginam vocês, nós ganhamos a prefeitura, estamos com a porta aberta no governo federal, através de seus ministros, através do Reginaldo Lopes, que é o deputado federal presidente do PTUP em Minas, e aliados a ele também temos os deputados do PSDB que apoiam a nossa candidatura, como Bonifácio Andara, que já fez por Leopoldina, tem aqui a sua marca registrada, uma faculdade que transformou em universidade, e hoje essa universidade ela é benefício para todos, onde lá trabalha-se também com o ProUni, o maior programa de educação desenvolvido para o estudo gracioso ou com desconto de 50% pelo pobre, pelo povo, pela pessoa que tem capacidade e passa no Enem com a boa média. Isso foi muito interessante. Chama atenção então sobre a realidade do país, onde toda essa força desse homem, só Leopoldina vai ficar na contramão dessa direção? Não é possível. Leopoldina vai ver isso, analisar com carinho. Vocês, eleitores, precisam analisar a situação do país, e o Brasil, ele tem Leopoldina dentro do Brasil. Minas Gerais faz parte do Brasil, Leopoldina também faz. Então, eu quero dizer a vocês que não vou concordar nesse debate apenas
com a situação de que vai ter que engolir, e muito menos com a situação de achar que vai botar a palavra na minha boca com relação a amistosamente dizer por que não fez. O povo disse que não fez, não é problema meu. Eu não tenho que entrar nesse mérito. O mérito é do povo. O povo é que vai procurar descobrir o que tem que fazer, procurar saber a origem dos candidatos, procurar ler todas as manifestações, procurar ler o nosso programa de governo, programa de governo do adversário, para que decida. Na Assembleia, todo mundo viu, com toda a solidariedade, com toda a estima. Não me preocupa essa questão, não fez nada. Existe muita gente aí, Goebbels, da Alemanha, fazia isso, lavagem cerebral, para fazer uma mentira virar verdade. Esse é o caminho, a gente tem que enfrentar isso, ouvir isso, todos os dias. E vejam quantos prefeitos me adoram. Eu ando aqui pela região, ando pelo norte de Minas, pelo sul de Minas, pelo Mucuri, esse estado todo, que é o estado que é maior que a França, é o país. E eu tive a honra de poder estar lá na secretaria, na Assembleia, recebi a todos, indistintamente. As regionais que vieram para cá, minha gente, não são coisas passageiras, não, vieram para ficar. Candidato, e, portanto, seu tempo se esgotou. Muito obrigado a todos e até a vitória no dia 5 de outubro, se Deus quiser. Senhoras e meus senhores, nós encerramos aqui essa transmissão da FM 104. Daqui a pouco nós teremos os nossos repórteres Berto Oliveira e Alex Siqueira ouvindo vocês, transmitindo para milhares de ouvintes que nos acompanharam até agora, a quem agradecemos. Agradecemos também a direção do Cefet por ceder e ser o grande parceiro nesse evento, a OCIP Felicidade, a revista Hora H, o jornal Leopoldinense, a direção da FM 104 que confiou no nosso trabalho. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, Chácara do Desengano, Rede Atlas, Ford Level, Minas Tower e Med Supply. Med Supply, a todos o nosso agradecimento por acreditarem no nosso trabalho, e Fonte Supermercado, que foi o primeiro que atendeu o nosso apelo para que patrocinasse. Muito obrigado mesmo a todos. Vocês, Chácara do Desengano também, e vocês não sabem, além de tudo que vocês proporcionaram a essa população, aos eleitores, aos milhares de ouvintes que nos acompanharam até agora, vocês também proporcionaram o agradecimento profissional. Alex Siqueira e Berto Oliveira continuam. Bom dia pessoal, a gente continua por aqui. Dos candidatos a prefeito por Leopoldina. Apoio. As lojas do Fonte Supermercados têm sempre a maior variedade, um excelente evento e o menor preço, além de promoções durante toda a semana. E ainda, terça-feira tem peixe fresco, quarta é dia de quarta na feira, quinta tem festival de padaria. Fonte Supermercados, Avenida Ventania e Fonte Bela Vista. Você quer vantagens? Então se prepare, porque neste final de semana a Level e a MC Shopcar se unirão na Rua do Automóvel. São mais de 50 veículos seminovos de todas as marcas e modelos, sem entrada, em até 60 vezes para pagar e com a primeira prestação só em novembro. Level e MC Shopcar, Rua José Pérez. Telefones 3449-2068 e 3441-4986. Há 101 anos participando do progresso de Leopoldina, a Chácara do Desengano é uma propriedade rural que produz leite e hortifruti granjeiros. Em breve estaremos vendendo lotes populares nos bairros Bela Vista e São Cristóvão e lançando um loteamento sofisticado em área nobre. A Chácara do Desengano se faz presente no debate dos candidatos a prefeito porque acredita que o progresso de Leopoldina só é possível com um vigoroso debate das ideias e através do diálogo e da cooperação entre o setor privado e a prefeitura.
Rede Atlas de Drogaria. Aqui tem farmácia popular. Convênio com os maiores laboratórios nacionais e multinacionais. Oferecendo sempre o menor preço. Drogaria Atlas. Em Leopoldina, Cataguases e Muriaé. Leopoldina 3441-3584. A Drogaria Atlas se faz presente no grande debate dos candidatos a prefeito. Porque acredita que a população tem que estar bem esclarecida sobre as propostas dos nossos candidatos. Médio Supply, produtos médicos. Em Leopoldina, já no seu 6º ano, trabalhamos em todo o estado de Minas Gerais, com distribuição de kits de testes rápidos em análises clínicas e produtos médicos hospitalares. Trabalhamos com hospitais públicos e privados, fundações, universidades públicas e privadas, prefeituras. 104 FM na cobertura do grande debate promovido pela 104 FM e seus parceiros. Alex Siqueira, direto do auditório do 7, tem um entrevistado na linha. Alô, Alex. Beto Oliveira, estou aqui com o Dr. Dilton Batista Bastos, que é presidente da 109ª subseção da OAB. Portanto, ele que esteve na mesa julgadora do debate aqui também no Cefet e vai fazer uma avaliação para a gente, doutor Dilton. Qual a avaliação que o senhor fez aí desse debate? O que se pode tirar de bom desse debate que veio mostrar para a população de Leopoldina e toda a região os candidatos e suas propostas para a prefeitura de Leopoldina? Bom dia, amigos rádio ouvintes. Foi com prazer imenso poder participar da mesa. Eu vejo que está de parabéns a comissão organizadora, a 104 FM, todos os candidatos que aqui participaram. Realmente, o palco para se discutir ideias em uma democracia é um debate. Ganha com toda a população de Leopoldina, que pôde conhecer todas as propostas dos candidatos, tirar as suas dúvidas, e esperamos que no dia da eleição o eleitor possa conscientemente escolher o seu candidato e fazer o seu voto da melhor forma para a nossa cidade. Bom, doutor Dilton, uma nota de 1 a 5, qual a nota que você daria para o debate e para as respostas que aqui foram dadas pelos candidatos? Sim, fazer uma avaliação, dando uma nota, é até uma questão difícil, mas realmente está de parabéns. Eu acredito que todos ganharam, principalmente a população leopoldinense que estava ligada, na FM 104, e eu vou dar uma nota 4. Obrigado, doutor Dilton Batista Bastos, presidente da 109ª subseção da OAB. Beto Oliveira. Ok, caramba, Alex Siqueira, nós estamos aqui ao lado agora do Júlio Carraro, ele que é o empresário do Supermercado Fonte, um dos parceiros nosso na realização desse trabalho, e o Júlio, sob a sua ótica, faz uma avaliação a respeito desse trabalho empreendido pela 104 FM. Meu caro Júlio, bom dia, satisfação tê-lo aqui na 104 FM. Bom dia, bom dia. Primeiro, parabenizar você pelo retorno à rádio. Obrigado. E parabenizar a organização da rádio por esse evento. Acho que só venha a engrandecer o momento político que nós estamos atravessando, Eu acho que foi bom para os eleitores, dar uma noção bem explícita do que cada candidato vai trazer aí. E eu acho que o momento que nós estamos passando hoje só tem todos a ganhar com esse grande evento. Um debate como esse, acredito que você possa contribuir para o engrandecimento da política aqui em nosso município, para o enriquecimento das ideias e também a promoção da nossa cidade? Tranquilamente. E o eleitor ganha com isso, porque houve esclarecimentos aqui de vários segmentos, a escolha fica mais fácil. Eu acho que é um grande momento. Muito obrigado, Júlio, pela sua participação aqui na 104 FM e a sua mensagem ao povo leopoldinense. A eleição está chegando, eu quero que façam uso desse debate para escolher o seu melhor candidato e que uma eleição transcorra na maior paz possível e que Leopoldina venha a crescer. Ok, Alex, por aí, com você. Bom, estou com o candidato Beneguedes, que faz uma avaliação do debate aqui dessa manhã no Cefet. E o que o senhor avalia desse debate? Que teve um nível dentro da expectativa, foi abaixo da expectativa ou acima, ou ficou dentro daquele esperado que a população mesmo já havia criado uma expectativa em torno do debate dos prefeitáveis? Olha, eu acho que foi um debate tranquilo,
divergência existe a todo momento, isso é uma coisa que não se evita, mas houve, creio eu, um respeito entre os candidatos, algumas colocações um pouco mais ácidas, isso faz parte do debate político, isso é a democracia. Eu quero felicitar a vocês da FM 104, a você, Alex, ao Luiz Otávio, a Andréia e ao professor Getúlio Subirá, né, pela organização, pela forma como dirigiram, com imparcialidade, isso é de fundamental importância. Parabenizar aqui o diretor do Cefet, do professor José Antônio Pinto, né, toda a sua assessoria, e foi muito gratificante estar aqui novamente nesse auditório que diz muito para mim, porque leva o nome da minha mãe, Isaltina Renaud Guedes, que foi diretora aqui da Escola Parque antigamente, e consequentemente eu quero nesse momento pedir ao povo leopoldinense que façam uma grande reflexão. Os nossos projetos são factíveis, nós temos hoje uma grande aceitação popular, nós estamos caminhando, nós estamos fazendo um grande trabalho com o apoio do governador Aécio Neves, com o apoio do Danilo de Castro, secretário da Casa Civil, com o apoio do Braulio Braz, deputado estadual, e também com o apoio do deputado federal Rodrigo de Castro. Temos orgulho de tê-los ao nosso lado. Gravaram mensagens, inclusive também o ex-governador Eduardo Azeredo, com quem eu trabalhei no governo de Minas, e eu tive a felicidade hoje aqui, se tivesse mais tempo, traria muito mais, mas de falar novamente para o povo que já me deu 4 mandatos como deputado, que me deu 1 mandato como vereador. São 5 vestibulares. E que agora me encaminha para um novo mandato. Um mandato que não é de Bené Guedes, é um mandato da coligação Muda Leopoldina, com uma nova proposta, com um vice que vai ser atuante e que vai ser de grande relevância para a Leopoldina, porque é um profissional tarimbado, qualificado e a meu lado vai desenvolver um grande trabalho, principalmente no saneamento básico e nas obras que vamos implementar aqui em Leopoldina. Quanto às ações políticas, eu vou implementá-las com muita força, para que tenhamos os recursos por parte do Estado, por parte do governo federal, e é para isso que nós estamos, então, trabalhando essa campanha, mostrando aos leopoldinenses que nós temos sonhos de vencer essa batalha e fazer de Leopoldina uma cidade realmente melhor, uma cidade mais feliz, com muita paz, com muita harmonia e sempre sob as bênçãos de Deus e do nosso padroeiro São Sebastião. Candidato, parabéns aí pelo debate e boa sorte na campanha. Eu agradeço muito a oportunidade e quero dizer que o mérito de um debate grandioso como foi ontem lá no Colégio Equipe e hoje aqui no Cefet, eu devo muito à minha assessoria, comandada aí pelo Sérgio Lupatini, pelos nossos presidentes da coligação, Dr. Guilherme, Ronaldo, o Marcos Marinato, Fernando Barcelos, o grupo dos democratas também junto conosco, e o nosso vice-presidente está aqui, Marcelino também, que sempre está conosco. A todos os clientes dessa equipe, eu quero agradecer o mérito dessa conquista. A minha esposa Nilma, que nunca me faltou, que esteve aqui comigo, o meu profundo agradecimento aos meus filhos que estão em Juiz de Fora, me escutando pela internet, Bernardo e Márcia Cristina, um beijo no coração de vocês. Amo vocês e estou aqui por nossa Leopoldina, lutando bravamente para no próximo dia 5 alcançarmos uma grande e consagradora vitória. Candidato Bené Guedes. Berto Oliveira, tem alguém por aí? Ok, meu caro Alex Siqueira, estamos agora ao lado do candidato Zé Newton, que faz uma avaliação a respeito desse primeiro debate e que com certeza entra para a história de Leopoldina. Zé Newton, a sua avaliação a respeito do que foi apresentado nesse debate aqui em Leopoldina. Roberto, em primeiro lugar, quero cumprimentar vocês da imprensa, quero cumprimentar os organizadores do evento, indistintamente a todos vocês, de uma forma ou de outra, contribuíram para esse grande debate cívico. Esse debate cívico está trazendo para Leopoldina uma nova forma de fazer política. Isso foi ótimo, foi bom, é interessante. Nossos eleitores puderam ouvir as nossas propostas, puderam ouvir como que os candidatos se suportam diante do público, quais os compromissos que eles têm, e eu saio considerado vencedor desse debate. Primeiro, por uma coisa muito simples. Eu, que toda a vida fui coordenador de campanha, sempre trabalhei, fui candidato, eu tenho convicção que o povo precisa ter em mãos um programa, um projeto, um plano de governo de cada candidato. E isso, com os 2 debates, eu acabei, eles falaram que tem, eu acabei conseguindo que eles apareçam com um plano.
Porque aí o nosso povo não vai votar enganado. Ele vai ler para votar, vai ter consciência. E a outra coisa que eu achei muito interessante é o candidato desesperado falando que todo mundo tem que engolir Leopoldina. Isso é um perigo. Por que engolir Leopoldina? Leopoldina não é para isso. O nosso eleitor não é bobo. O nosso eleitor não vai engolir ninguém pela goela abaixo, não. Nosso eleitor vai votar consciente, votar com proposta, vai votar com a nossa participação ativa. Porque senão nós vamos ter um desastre pela frente. Já pensou se tudo que acontecer, todo mundo dá desespero e começar a engolir o outro? Isso tem que acabar. Isso não pode perpetuar na cidade. Isso é uma frase mal colocada. E outra coisa, não é hora de se falar em engolir. Ninguém tem que engolir nada. O povo é consciente, vai votar, vai procurar o Zé Nilton, porque somos os únicos candidatos que temos apoio do presidente Lula. O presidente Lula hoje na pesquisa, ele fala claramente